Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui no podcast da mineração. Esse quadro que já é um sucesso graças a vocês, que é o podcast da mineração apresenta. E hoje estamos falando aqui com os membros da equipe do Mineralize, o Matheus, né? E o Matheus também, né? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí, Johnny, pelo espaço. Muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui representando o grupo junto com o Matheus, meu xará, meu colega de Mineralize. E fico muito contente de estar aqui podendo trocar essa ideia com você, que também produz podcast. Eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva. Muito obrigado, Johnny, por estar aqui fazendo esse podcast, né? Diferente dos que a gente está acostumado lá, que é com o Matheus na diretoria, mas aproveitar bastante aqui essa oportunidade e falar que nós somos de cada um de uma região do país. Eu acredito que esse papo aqui vai ser bem democrático, bem legal mesmo, e espero que a gente possa também mostrar um pouquinho da Mineralize aí para os seus ouvintes. Exatamente. Lembrando, pessoal, se inscrevam aí no canal, tá certo? Estou na meta da gente alcançar aí os primeiros 2.000 inscritos, que quando a gente alcançou os 1.000 inscritos foi um grande marco, que eu vi que estava crescendo muito o canal, mais pessoas estão buscando conhecimento de mineração, e o YouTube, todas as plataformas de streaming, é um algoritmo que quando mais pessoas se inscrevem, mais ele divulga. Então, pessoal, num canal desse que é nichado, essa meta de 2.000 é execuível. Eu conto com vocês aí de indicar um amigo para que a gente alcance 2.000 inscritos, 10.000 inscritos e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é gratuito e de qualidade. E estou aqui hoje, como eu falei, com a equipe, uma parte da equipe do Mineralize, né, que é o Matheus Souza, que é geólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formado em 2020, estagiou aí com geotecnia aplicada a rodovias, também estagiou com exploração mineral para o ouro, onde realizou seu trabalho de conclusão de curso, atuou aí no ramo de geologia ambiental, focado ao licenciamento de pequenos mineradores, e atualmente trabalha como geólogo de mina na Jaguar Mine, e na Mineralize é responsável pela produção dos episódios do MineraCast, que a gente vai falar sobre ele. E o Matheus Parreiras, que é engenheiro geólogo formado pela Federal de Ouro Preto, é trainee da Geosol, foi campeão do desafio universitário da Nexa Resources em 2019, campeão do CCQ Vale Global de Melhoria Contínua em 2018 e trabalha com inovação e análise de dados. É data-chefe da Mineralize, responsável pelas postagens de sondagem, geologia de minas e dados da mineração. E, pessoal, o Mineralize, ele é um conjunto, né, de iniciativas que tem lá o perfil do Instagram, tem o MineraCast, que a gente vai falar sobre ele, e basicamente ele é um grupo novo, né, fundado em 2020, onde se comprometem a aprimorar a metodologia, que é de criação de valores, nascendo da vontade e necessidade de empreender e levar conhecimento de forma mais democrática, prezando sempre esse contato humano direto entre os interessados em geologia e o trabalho, seja simplificando atividades, criando cursos mais objetivos para a área, fazendo tudo o possível para proporcionar a melhor forma de aprendizado. Correto, pessoal? Corretíssimo. Correto. Matheus Parreiras, você falou sobre o seu apelido lá de Ouro Preto, que todo mundo tem. Qual é mesmo? Meu apelido é Perdoa. Aqui no podcast da Mineralize a gente costuma diferenciar eu do outro Matheus utilizando esse meu apelido. Pronto, então quando eu falar aí Matheus, eu falo, Perdoa, pode responder. Beleza, pode já me chamar direto de Perdoa, que eu vou saber que sou eu. Tá ok. Pessoal, como eu falei, né, esse bate-papo descontraído, mas gostaria de saber da visão de vocês, né? Qual a importância da geologia e da mineração para a sociedade? O que você acha, Matheus? Ok, eu acho que a sociedade não consegue se separar da mineração. Eu vejo que a galera fala, não, tem que acabar a mineração. Eu acho isso um absurdo. A gente não consegue se desvencilhar desse tipo de atividade, até porque ela está presente em tudo que é básico, assim. Eu não estou falando só de, não, o teu computador, o teu celular tem os minérios, mas é coisa muito mais básica. Então,
a liga de aço inox do bisturi que o médico usa para fazer uma incisão tem todo o critério da mineração por trás, a pureza do minério de ferro que vem, todo o tratamento que a indústria da mineralização acaba entregando, né? Ou então as bobinas de uma ressonância magnética. Isso tudo é insumo direto da mineração, não tem como, seja o cobre, seja o vanádio, seja o molibdênio, a gente não consegue, a gente não está falando só de coisa supérflua, né? Só tecnologia, televisão, computador, a gente está falando de coisa básica, de coisa que a gente realmente precisa. Eu acho que só que a gente não pode dar carta branca para a mineração, né? Falar que a mineração pode fazer tudo e de qualquer forma. Eu acho que essa atividade, por ser tão necessária, ela tem que ter relação visceral com o comprometimento ambiental, social e econômico, né? A gente não pode simplesmente abrir um buraco no meio de uma cidade lá, colocar dinheiro na mão de todo mundo daquela cidade que trabalha no empreendimento e depois simplesmente ir embora e deixar o povo sem perspectiva nenhuma, né? E com um passivo ambiental gigantesco lá, uma drenagem ácida, a cava ali, estabilidade da cava perto da cidade. A gente não pode, né, achar que isso não tem problema também. Óbvio, a gente tem que ter noção de que a atividade da mineração vai ter impacto ambiental, é impossível não ter nenhum impacto, mas a gente tem que saber, assim, vale a pena esse impacto? O tamanho do impacto que eu vou causar equivale ao ganho que eu vou trazer para aquela região, para o mercado interno em si, para a indústria da mineração? Eu acho que essa balança a gente tem sempre ter em mente e não querer tirar um lado para pôr no outro, né? Tem que estar sempre equilíbrio, ó, igual qualquer coisa na vida, né? Eu acho que o Matheus falou muito bem ali, né? E completou bem o que a mineração implica no mundo atualmente. A mineração, historicamente, né, ela já é muito antiga. Desde os primórdios aí, que o pessoal já extraía o minério de ferro para fazer diversos insumos, claro que não na qualidade que a gente tem hoje, mas e nem na proporção, né? Porque hoje as minas são muito grandes, né? E a gente consegue extrair os minerais cada vez com um teor mais baixo, mas é importante saber que a mineração contribui para a perpetuidade da própria atividade, né? Já que o mineral, apesar dele ser um recurso escasso, à medida que a gente vai consumindo cada vez mais e desenvolvendo mais a tecnologia por causa da mineração, né? Porque a mineração é a base de todo desenvolvimento tecnológico, a gente consegue também minerar cada vez melhor e não deixar tantos passivos ambientais ou sociais, culturais, como o Matheus falou anteriormente. Exato. Exatamente, é muito importante. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que participa aqui desse quadro, que é para ver diversos pontos de vista, né, sobre essa questão da mineração, essa importância da mineração. Nosso próprio lema aqui do podcast leva a essa questão da importância da mineração no futuro. A gente sabe que, por mais que a imagem da mineração seja arranhada, né, esteja arranhada aí nos últimos anos, a mineração não é isso. A mineração é o que vocês falaram, é o que garante realmente o futuro da sociedade moderna. Que em tudo que a gente fala, como o próprio Matheus disse, não é só a gente falar os minerais que tem num produto eletrônico, né? É falar dizendo, olha, gente, ele faz parte da gente e a gente não percebe, né? Tudo que a gente está falando aí, invariavelmente, tem uma ligação com a geologia e a mineração, não é verdade? Exatamente. O recipiente refratário do forno de casa, ele tem material que foi extraído da mineração, com controle industrial, controle sistemático, né? Não foi simplesmente pegou uma conchada de terra lá, fez o tratamento em cerâmica e acabou, né? Pô, tudo isso é sistematizado, é industrializado, é feito em série. E essa é a atividade da mineração, né? De uma forma ou de outra. É controle de pureza de determinado material e a forma como que eu vou tirar ele e exportar. Exatamente. Nessa questão, então, como vocês falaram, né, em 2020 surgiu aí o Mineralize. Vocês estão representando aí a equipe, né, que tem, além de vocês dois, tem a Bárbara, tem o João e o Felipe. Aí, como é que surgiu? Eu falei um pouco sobre inicialmente, né, mas como é que surgiu essa ideia de criar o Mineralize?
Olha, eu vou tocando aqui, mas eu tenho a impressão que o Perdoa entrou primeiro nessa brincadeira, ou pelo menos antes que eu, então acho que sinta-se à vontade aí para ir complementando. Onde começou para mim foi em maio de 2020. Procede para você, Perdoa? Procede, procede. Assim, a Mineralize podia ser um anseio, né, um desejo da gente lá enquanto alunos da UFOP ainda, só que a gente não tinha materializado isso, não. Então, nessa data aí, que o Felipe, né, Felipe Rezende, juntou nós cinco para fundar a Mineralize em si. Mas não é cinco, não. Você está esquecendo uma pessoa aí que nós estamos com um integrante novo aí que inclusive, ela ia ficar muito chateada se a gente não falasse o nome dela, Giovana, e ela é Recém-chegado. graduanda, lá da Uhum, UFOP, ela é recém-chegada no nosso grupo aí também. uhum. Ok. E aí é o seguinte, eu conhecia só o Felipe, né? O Felipe, basicamente, o Felipe e a Bárbara foram os cabeças, assim, para juntar toda a galera, né? Eu conheci o Perdoa e o João através do Felipe e da Bárbara, já no início do projeto da Mineralize, né? Pandemia, início de pandemia, a galera já tava ali 40 dias, 45 dias em casa, não aguentava mais ficar em casa, mal sabia o que dava por vir, né? E aí juntou todo mundo no grupo, falou: ó, a gente está com a ideia tal, a gente quer criar uma página no Instagram para divulgar material de geologia aplicado à mineração. A gente não quer criar mais uma página de curiosidade de geologia, não porque é ruim ou porque é chato, mas porque já tem, né? A gente já está fazendo mais do mesmo. A gente falou, então vamos tentar criar um conteúdo mais aplicado, assim, tentar passar algum conteúdo de livro, enfim. E aí foram surgindo, né, as primeiras publicações sobre tem extração de carvão, tem métodos de classificação de qualidade de maciço rochoso, né, por causa da geomecânica, geotecnia. Tem uns tutoriais de como fazer algumas operações no ArcGIS. Então começou dessa forma, conteúdo aplicado para a pessoa olhar, aprender e já sair fazendo também, né? E ao longo disso, o Felipe, ele já tinha já essa bala na agulha, ele é um cara, ele tem bastante excelência na parte de mecânica de rochas, geotecnia, ele é muito entusiasta dessa área da geologia, então ele já acabou montando um curso já de análise cinemática de taludes, já fez um bem bolado com o pessoal da empresa Júnior da UFOP, a Geo Júnior, que tem sido nosso parceiraço na parte de organização e divulgação desse curso, e iniciamos a nossa primeira turma de análise cinemática de taludes, né? E acabou fazendo muito sucesso. E nisso já alavancou, né? Porque botou a Mineralize no ouvido da galera. Ah, mas eu fiz o curso da Mineralize. Ah, conheço o Felipe, não sei o quê. E foi inflando cada vez mais, né? E com isso as publicações foram continuando, né, Perdoa? Não, com certeza. A gente começou nessa ideia aí, né, de colocar um conteúdo assim, com um pouco da experiência que a gente tinha de mercado, a gente todos recém-formados, mas que já estavam trabalhando na área. A gente queria levar o que as empresas praticam, né, da diferença do que as pessoas veem na faculdade. E até mesmo com essas postagens assim, de carvão, de como que é extraído o carvão, é uma coisa que nós, principalmente da geologia, não vemos a fundo. O pessoal da engenharia de Minas talvez até vê como estuda, né, o desenvolvimento de uma lavra, como que uma mina é formada, mas a gente da geologia às vezes fica um pouco mais focado na parte de prospecção, né, de mapeamento, de modelagem ali, mas bem na parte mais teórica. Como que é uma modelagem real? Vamos mostrar aí como é que é isso para as pessoas? Vamos botar esse conteúdo assim de leapfrog, de data mining, colocar isso, mostrar como que funciona isso para as pessoas, até mesmo para as pessoas saberem em que se capacitar além da faculdade, porque a gente não pode se limitar, né, ao conteúdo que a gente vê só na graduação. Exatamente. E aí, durante esse percurso aí os cursos de análise cinemática de taludes saindo, a gente estava com bastante publicação e estava ficando até um tanto quanto pesado já. Aí a gente conseguiu fechar alguns serviços de consultoria, que a Bárbara iniciou essa parte aí para modelagem geológica, modelagem de corpos de minério, modelagem implícita, né, usando o Leapfrog principalmente. E aí, a partir disso, surgiu a ideia, pô, vamos fazer um podcast, cara.
vamos fazer um podcast. Na época, o Perdori estava muito, muito envolvido com o Power BI, com Data Science. A gente estava com um projeto aí para Lundin Mine ou para Vale. Qual que era a tua ideia, Perdori? A gente chegou a oferecer a proposta para ambos, né? Certo. E aí, nisso, a gente pegou e falou, vamos fazer um podcast e vamos falar sobre Data Science. Né, uma metodologia. Então, a gente também tem essa questão de consultoria que tenta analisar, né, englobar essas diferentes formas de ver os dados para poder oferecer para os nossos clientes. E a gente teve essas ideias aí, evoluindo tanto nessa parte de modelagem, depois com geotecnia de barragem, geotecnia de mina, com o João e o Feedvoids também foram essa parte de dados, que acabou que eu me envolvi mais. E a gente foi desenvolvendo tanto a parte de consultoria, quanto a visual aí, né, o podcast, o Instagram mesmo, que a gente está até dando uma renovada agora, porque nós somos só 5, né? Às vezes a gente foca um pouquinho mais ali na consultoria, um pouquinho mais na produção de conteúdo. Exato. E aí, nesse frenesi aí de Data Science, Power BI, vamos fazer um podcast, vamos falar sobre o quê? E aí apareceu que o primeiro episódio foi sobre Data Science tentando puxar para o lado da mineração, né? E aí o nosso primeiro convidado de honra, foi um pai de uma colega minha de faculdade, colega minha da engenharia química, o pai dela, cientista de dados, trabalhou na Globo, trabalha no Senai, no Senai? No Senai. E aí a gente falou, pronto, fechou, vamos fazer. Ele é super empolgado com parte de divulgação também. Eu acho que se você ouviu o primeiro episódio, você viu que ele é uma pessoa super tranquila para explicar. Ele faz difícil parecer fácil, né? E aí a gente falou, bom, vamos fazer, ok. Fizemos o primeiro episódio de podcast. E aí foi no final de ano, assim, o lançamento dele, eu não lembro agora se foi no final de dezembro ou se foi no início de janeiro. Mas foi nesse período aí de entre festas, assim. Acabou que ele ficou um pouco escanteado e tal. Mas daí a gente tentou promover ele, e aí a galera começou a dar respaldo mesmo. Falou, pô, cara, que bacana, muito legal. E aí nisso eu já tinha entrado na Jaguar, e aí eu já vi uma oportunidade de fazer o episódio sobre sondagem, que foi o segundo episódio. E aí a conversa rodou bem, eu consegui chamar um geólogo e um sondador, ficou assim, planejamento de sondagem, a execução da sondagem, ficou um negócio bem legal. E aí deslanchou de vez, entendeu? E agora a gente está com uma agenda aí de temas e convidados, aí a gente vai tentando escalonar todo mundo, para não ficar puxando só para um lado, nem só para outro lado, né? A ideia é essa. É muito bacana, e como vocês falaram, dá muito trabalho, né, de criar esse conteúdo, organizar. Eu aqui no podcast eu sou sozinho para fazer tudo, estou apenas eu com o podcast, com postagem. Então, ver uma equipe dedicada assim é muito bacana mesmo. Aí a gente falou sobre como surgiu, né? Mas vamos começar pelo perfil do Instagram, né? Como é que qual o objetivo assim do perfil do Instagram? Qual que surgiu primeiro, na verdade? Foi como você falou, foi o perfil, depois o MineraCast? Foi, primeiro a gente criou o perfil do Instagram, né? Ok. E aí, mais pra frente, coisa de, sei lá, uns 8 meses, mais ou menos depois, a gente teve a ideia do podcast e aí tocou pra frente. E qual que foi a sua segunda pergunta? Eu ele perguntou, Matheus, sobre qual que é a intenção do perfil do Instagram. Exatamente, qual o perfil mesmo? Ele tem a mesma intenção. Ele tem a mesma intenção que a gente tem na produção dos cursos. A gente quer difundir esse tipo de conhecimento especializado. O curso, ele é uma maneira de um intensivo, né, num certo tema. Então a pessoa vai parar ali, vai ver aquele tema ali a fundo. Mas o perfil do Instagram, o objetivo dele é ensinar um pouquinho ali em cada postagem. Então, cada postagem, se você parar para não só ver a imagem, né? Porque às vezes no Instagram a gente tem o hábito até só de ver a imagem e passar para frente, a gente dá uma pequena aulinha ali de como que funciona uma metodologia de cálculo de alguma coisa, de fazer um relacionamento ali
no ArcGIS, seja no Leapfrog. Explica um pouquinho como é o dia a dia de cada atividade dentro da mineração. Exatamente. Não tem como ser mais preciso do que o Perdoa já foi. Aí ficaram 8 meses, surgiu o MineraCast. Foi aí que eu conheci vocês, que foi pelo MineraCast, né? Eu acho que foi no áudio 14, quando terminou 14 eu fui lá fazer minhas pesquisas, aí foi na mesma data que lançou de Data Science, eu falei, caramba, olha só que bacana. Aí depois veio o segundo, veio o terceiro, eu falei, olha, a galera tá crescendo aí, vamos trazer eles para apresentar aqui. Mas aí você já tem... Saiu o quinto já. Olha só, então tô doido para ver esse aí. Mas aí, como vocês falaram, né, o MineraCast batendo papo com a turma, né? Fala para a gente mais um pouco sobre esse MineraCast. Pois é, a ideia é... Você conhece o podcast do Flow Podcast? Sim, escuto sempre o Flow Podcast. O formato, para mim, até agora é o ótimo podcast, assim, é o formato ótimo. É uma prosa natural, assim, vai vindo perguntas fora do script, perguntas do script, e aí vai essa conversa, assim, bem leve, bem prosa mesmo, assim, sentamos aqui numa mesa de bar e estamos conversando. Esse foi a ideia inicial, né? Fazer uma prosa leve. E aí a ideia é justamente pegar esses assuntos que às vezes a gente, ou o público não conhece, ou o público geologista, né, geologista e mineiro, não conhece e trazer e contextualizar na mineração, né? Então, o primeiro episódio é um ótimo exemplo disso, né? Então, Data Science, o que eu vou fazer com Data Science na mineração, né? Pô, então a gente vê lá, tô aprendendo Excel agora aqui e os caras estão falando de Big Data. Como assim? Para que eu vou usar isso aí? Aí essa é a ideia, tentar apresentar novos universos dentro desse pequeno universo que é a mineração, que é a geologia, que é a engenharia de minas. E a gente tenta expandir, inclusive nesse episódio aí do Data Science, né? A gente nem se ateve muito à modelagem em cubo, que é o que os geólogos fazem lá dentro da mineração, né? A gente joga aquela ideia mais generalista do por que os dados podem ser usados. Não é só dentro da geologia ali, com a amostragem que a gente vai definir pegar uma amostra e definir o todo. Não é só ali que a gente pode usar a Data Science, né? Na verdade, fora da mineração, ela é até usada para muitos outros cálculos, até bem mais complexos, né, do que o que a gente acaba estudando, acaba se envolvendo quando se trata de geologia em si, né? Então a gente quis realmente abrir o campo de visão a cada podcast, seja até mesmo no de sondagem, que acaba sendo mais específico, né? Bem mais específico, e a gente ainda tenta expandir um pouco, e mesmo eu não participando desse podcast, né? Inclusive eu já estava até na Geosol e não participei do podcast de sondagem. Pois é. um pouco diferente, mas mais para frente a gente talvez pode fazer outro aí e abranger um outro ponto de vista, porque a ideia é essa mesmo, sabe? Não só destrinchar aquele conhecimento técnico para as pessoas entender, mas mostrar as diferentes formas de olhar para aquela mesma atividade. Então a gente quer abrir mesmo o campo de visão aí dos estudantes, das pessoas que já estão formadas, estão no mercado, às vezes trabalham todo dia numa rotina, né? Às vezes elas não têm essa visão assim mais generalista, que é o que a gente procura passar também na nossa página, uma visão generalista aplicada. Exatamente. Eu acho que o grande desafio que eu me imponho é tentar produzir um podcast que eu consiga tornar ele interessante para o meu colega de mina, mas que ao mesmo tempo seja interessante para o meu pai, que não tem nada a ver com mineração, nunca viu nada desse tipo de conteúdo. Então acho que esse é o meu objetivo. No momento que eu conseguir fazer o meu pai, leigo da mineração, e o meu colega de mina, específico, técnico da mineração, os dois se interessarem, os dois conseguirem achar proveitoso, aí a gente está no caminho certo. Esse é o grande desafio mesmo de quando a gente cria um conteúdo, que foi que vários que eu converso aqui, eu também tive esse problema de quando iniciar a falar para mineração,
Foi a primeira coisa que eu vi lá, como eu falei, né? O podcast nasceu por conta daquele questão lá do Projeto Renca, que muita gente falou mal da mineração, sem saber o que é que era realmente mineração. Até o ponto da gente ouvir, essas minas têm que acabar, tem que arrumar outro jeito de tirar o minério. Isso aí eu acho que uma boa parte dos meus cabelos brancos hoje foi quando eu escutei aquilo, que não foi possível, né? Escutar aquilo ali, ficar calado, né? Eu falei, não, vamos explicar para essa turma, vamos pensar que ela não entende, né, da mineração, mas como é que fala? Eu falo muito aqui, quando eu pensei em falar de lavra, eu falei, não vou falar lavra, vou falar retirar o minério da natureza, tentar mudar essa nomenclatura. Quando o cara fala, por exemplo, mineração ilegal, eu falei, não, calma, não é questão de ilegal, olha, a mineração que não é feita usualmente, vamos tentar entender que é para que não pegue aquela questão negativa da palavra, né? E esse é o maior desafio. E até eu conversando com o pessoal da USP, eles falaram, não, às vezes o cientista quer falar difícil para mesmo se impor como cientista. Eu falei, não, cara, você tem que baixar mesmo para todo mundo entender. Exato. Ele, como você falou do Flow Podcast, né, aquele rapaz lá do Space Today, ele tem uma parte que ele só fica lendo artigo técnico e traduz como se estivesse traduzindo o artigo técnico, ó, que o cara quis dizer aqui era isso. E você vê que não perde a qualidade, né, do artigo técnico. Fica até mais simples da pessoa entender. O meu pai sempre fala, né, sofisticado é ser simples. Então não adianta você ficar tentando arrojar e querer complicar, porque aí no fim das contas ninguém te entendeu, você falou e não falou nada, né? Então acho que essa é a preocupação principal que a gente tem que ter. E eu acho que também uma grande preocupação que a gente tem é de esclarecer certas misturas que existem, né? Então, tipo, a pessoa fala, sei lá, fala garimpo. Ah, garimpo é destruição. E não, nem todo garimpo é destruição, nem todo garimpo é ilegal. Garimpo, ele é legalmente previsto, né? Mas o que a gente vê na televisão e o que a gente vê e o que mancha a imagem é o garimpo ilegal, é o garimpo que está invadindo terra indígena, é o garimpo que está invadindo reserva natural, né? Então esse garimpo de fato é ilegal, mas não é porque todo garimpo ilegal é garimpo, mas nem todo garimpo é ilegal, né? Acho que a gente tem que criar essas diferenças para as pessoas irem aprendendo, assim, na hora que falar, não, porque garimpo, garimpo, pelo amor de Deus. Não, peraí, o garimpo tá certo? Tá ilegal? O que é? Aí a gente começa uma discussão mais madura, né, acerca do assunto. Não, e é interessante pensar nesse ponto de vista aí, que muita gente trabalha com mineração e não sabe que trabalha com mineração. Então, democratizar o conhecimento é justamente, às vezes, para tornar esses garimpos aí legais, com garimpeiros que não se declaram mineiros em si, proporcionar para eles um conhecimento base para que eles possam ali cada dia mais tornar a atividade deles lícita. No Brasil hoje, às vezes a gente não tem essa difusão do conhecimento, principalmente por causa da desigualdade social, e a gente vê que muitas vezes as coisas acontecem mais tocadas, né? Apagando incêndio, resolvendo o problema, e às vezes não é por esse caminho que a gente deveria seguir se a gente tivesse uma informação mais democrática. Então, acredito que esse seja seu objetivo também, né, Johnny? Passar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, para que essas pessoas possam fazer as coisas dentro da licitude, né? Dentro da maneira mais correta, mais agradável ao ambiente, à comunidade em si. Eu acredito que esse é o objetivo nosso como de difusor aí de conhecimento. Exatamente. Você falou um negócio muito importante, Perdoa, que foi a questão de quem trabalhar com mineração saber defender a mineração. Eu estava conversando com o diretor de comunicação do IBRAM, numa participação, num evento, que ele falou exatamente isso. A gente precisa divulgar não só as melhores práticas da mineração, mas também saber defender a mineração. E mineração não é só, como o Matheus disse no início, dar o emprego, gerar lá, tirar os recursos naturais, transformar eles, vender, depois sair e dizer muito obrigado. Faz lá o plano de recuperação e pronto. Não, é você defender aquela mineração, dar recursos para ele, para dizer, olha, gente, mineração aqui
está ajudando você para que você crie outra matriz de econômica aqui. Exato. É como se você tivesse seguido, ó, suas contas estão pagas, o que é que você vai fazer agora, né? Porque mineração faz isso, em termos muito brutos, assim, como se fosse, ó, conta está paga, e agora? Agora, vamos criar uma matriz para quando vocês saírem daqui, a gente criar o quê? Um polo de tecnologia, um polo de educação, como muitos outros países estão fazendo, e a gente aqui tem no Brasil já minas que já são mais de 100 anos aí, que já estão... esse tema ficou alerta, né, a questão do fechamento de mina. A gente precisa realmente falar para a turma, olha, as melhores práticas é assim, funciona dessa forma. Então, acho que esse é o grande desafio para quem está comunicando realmente geologia e mineração. E detalhe, se não fizer com coração, deixar isso para vocês que estão iniciando também, se não fizer com coração, com a ideia de que vai mudar uma pessoa, você desiste rapidamente. Exatamente. Não, é interessante difusão de todo conhecimento, né? Principalmente nessa questão aí de acabar uma mina, né? A gente vê o tanto de mina aí que também, às vezes, é mal projetada justamente porque não pensa na perpetude da mineração em si. A gente fecha uma mina, não é para ela permanecer fechada, não. É para quando acontecer o desenvolvimento tecnológico ali da siderurgia, a gente reabrir essa mina. Então, todo geólogo, todo engenheiro que trabalha com mineração pode pensar nesse sentido desde o início, até quando a atividade era só um garimpo, antes de chegar à mineração propriamente dita, a gente pode começar já pensando como que isso daqui pode evoluir, né? Como que isso daqui vai estar daqui a 100, 200 anos. Porque a gente trabalha num mundo, né, que vai continuar aí depois que a gente for embora. Exato. E vocês tocaram num ponto, eu acho bastante importante também, que é a parte da difusão da informação, né? De realmente espalhar o conteúdo de forma efetiva. Eu vejo isso na prática, quando eu fico muito feliz quando vem um colega meu, um colega engenheiro, um colega geólogo, falou: ouvi o episódio lá do MineraCast, ficou muito legal, pô, show de bola. Mas, cara, quando eu ouço um colega, um operador de mina, um operador de sonda, um operador de jumbo, o cara lá da mina, lá do subsolo, eu falo: cara, ouvi teu podcast, aprendi pra caramba sobre sondagem, pô, não fazia ideia. Nossa, isso para mim é espetacular, cara. Não são felicidades comparáveis, mas, putz, essa felicidade é muito grande em mim, cara. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês agora, a questão do público, né? Como é que está a aceitação do público? Você já tem ideia de qual o público de vocês? Vocês já abrangeram? Como é que vocês observam essa questão do público de vocês? Como é que está a aceitação, né? Ok. O público, a gente não tem nenhum dado analítico ainda, nenhum levantamento estatístico. Os analíticos que a gente tem são bem pobres da nossa plataforma, né? Questão não tem faixa etária, essas coisas. Mas o respaldo que a gente tem da galera comentando sobre o podcast até o momento, principalmente graduandos, né? Da geologia, da engenharia de Minas, e profissionais do ramo da mineração. Então eu vejo bastante colega de mina aqui comentando, dando ideia, falando sobre. Vejo bastante gente no LinkedIn do ramo da mineração também curtindo, compartilhando. A gente ainda, eu sinto que a gente não conseguiu quebrar essa bolha da mineração ou das geociências ainda, sabe? Esse eu acho que é o nosso desafio agora. Consolidar um público, eu acho que é um pouco mais fácil do que quebrar a bolha para um próximo público, né? Mas e até o momento é o alvo que a gente tinha, o nosso alvo primário, né? Graduandos das geociências, das engenharias de Minas e profissionais do ramo da mineração. Então, como eu disse, o nosso próximo degrau aí é quebrar essa primeira bolha. Assim, a gente acredita também que com essa difusão do conhecimento entre essa classe, né, a gente consiga que essas pessoas chamem outros para dentro do meio também, porque infelizmente o podcast às vezes nem é tão escutado assim no Brasil, né, aqui na América Latina como um todo. YouTube, às vezes as pessoas só entram no YouTube para ver música, para ver outro tipo de conteúdo, né? Às vezes o YouTube
hoje não é tão utilizado, principalmente no Brasil, como uma fonte de informação mesmo, né? A pessoa acha, não, vou ter que ler para descobrir informação. E o brasileiro já não lê, então fica mais difícil ainda. Então, o que a gente espera é que essas pessoas que estão consumindo, né, possam realmente chamar mais amigos aí. Lembrando o pessoal de novo aí, se inscreva no canal aqui, gente, do podcast da mineração. E isso é muito importante para a gente difundir esse tipo de conhecimento, que é conhecimento técnico, né, para todo mundo, em vez de ficar, às vezes, propagando só informações assim, um pouco relevantes. E é importante essa difusão desse meio de comunicação, seja por podcast, seja usar o Instagram para isso, né? Ou seja no YouTube mesmo. E só um fato curioso aqui da nossa plataforma, isso eu acho eu achei bem inesperado. Além dos 87% de ouvintes serem do Brasil, 9% são dos Estados Unidos, o que é surpreendente, é porque o podcast é em língua portuguesa, e 1% está na Espanha. E também, segundo a plataforma aqui, 100% dos nossos ouvintes estão na Terra. Isso aqui realmente está exibido aqui. Né? Tem Terra, Vênus, Marte, e só 100% da Terra. É uma coisa que eu fico um pouco tranquilo também. Que bom, né? Por enquanto, né? Que tem a mineração espacial, que está surgindo muito, a galera vai ficar escutando lá de fora, sem dúvida. A colonização de Marte já está aí, batendo na porta. Exatamente. E é muito interessante essa questão a gente entender o público, né? Você falou um negócio muito importante, Matheus, quando a gente iniciou, eu falo isso muito pro pessoal, que é muito importante saber. Acho que quando eu estava criando lá o primeiro áudio, o segundo, o terceiro, era divulgando para ter algumas visualizações. Aí do quarto em diante eu publicava sem anunciar, já tinha lá umas views. E eu pensei, poxa, peraí, já tem um público. Aí, como você fez? Fui pesquisar esse público. Aí, depois, quando teve o primeiro público internacional, né? Então, no final do ano, sai lá a lista sai toda aquela base de dados lá, tanto do Spotify quanto do YouTube agora. E teve um crescimento muito grande aí na América Latina, países de língua portuguesa que buscam mais conteúdos que o pessoal chama de nichado, né? Que é o nosso, de geociências. E como você falou, né, espero que o podcast da mineração ajude vocês aí a quebrar essa bolha, né? Como eu falo, faço questão de divulgar mais atividades dessa, que é como o Perdoa disse, o YouTube ele só vai entender que esse assunto ele é importante, né? É um algoritmo, ele só vai entender que é importante quando mais pessoas verem, mais pessoas curtirem, mais compartilharem, pessoas como o seu Deus vai receber informação, mais pessoas que são da área da educação, vai receber lá o link no vídeo, a pessoa começa a ter a dúvida, peraí, data science? Eu fiz aqui um que foi 5G na mineração. E muita gente que não era de mineração foi entender, dizer, peraí, mas ele está falando 5G em mineração de criptomoedas, o que é isso? Aí eu falei, não é criptomoedas, é mineração mesmo. Aí, ontem havia me perguntado, mas é mineração de dados? Eu falei, não, gente, é mineração de minérios mesmo. Está bem explicado aí. Um puxa para o outro, que puxa para o outro, que puxa para o outro, e assim, mais pessoas, como eu já tive aqui esse feedback, e com certeza vocês vão ter também, de pessoas dizendo, nossa, eu não sabia que era tudo isso. Eu digo, rapaz, se focar, você vai ver o quanto é um universo a mineração. Exatamente. Essa eu ouvi bastante com o episódio nosso de modelagem, implícita e explícita, foi onde a galera mais falou, caramba, cara, é tudo isso que tem para poder trabalhar em cima? Poxa vida. Teve um evento que eu participei, numa empresa que eu trabalhei, que era ligada, como o próprio Perdoa falou, era uma empresa que trabalhava com mineração, mas ninguém sabia o que era mineração dentro da empresa. Aí fizemos lá um workshop dentro da empresa, aí foi quando o cara perguntou, como é que se acha isso tudinho aí, hein? Aí eu expliquei para ele, a grosso modo, como é que era. Ele falou, isso é tudo. Eu falei, gente, eu resumi aqui o máximo que eu podia, mas é muito mais do que isso. O cara vai lá para o campo, pega um martelinho dele, fica lá buscando, mas antes faz todo um trabalho de escritório, busca os alvos. É muito trabalho, é um universo mesmo a mineração e a geologia. Somente essa parte que o Perdoa falou aí de sondagem, né, Perdoa? Sondagem é o início, né?
né? É o início de tudo, e depois passa a ser uma boa prática da mineração, né? Para guiar melhor por onde a gente tem que trilhar ali os caminhos da sondagem, assim como outros tipos de sondagem, né? Vamos até fazer um gancho aqui na sondagem espacial, né? Quando manda uma sonda lá para Marte, é para saber o que tem lá, né? Que informação que tem lá para a gente poder chegar depois munido de dados e de embasamento para poder extrair aquilo ali e saber tratar aquilo ali da melhor maneira possível para virar ali um celular, uma bicicleta. No fim das contas, é para não chegar no escuro, né? Já saber pelo menos o mínimo ali, né? Não, eu já peguei uma mina para recuperar ela e a todo momento eu falei, não vai dar para andar nessa mina se não tiver sondagem. Ah, não, mas eu falei, gente, não dá para saber o que é que. Olhando, não dá para dizer. Se não investir em sondagem, não vai ter informação. Sondagem, o fruto da sondagem é informação. Por mais que, a grosso modo, é informação. Precisa da informação para saber o que é que tem embaixo da terra aí, ou se tem continuidade no minério. É primordial. Exato. Aí, de Eu novo, posso esperar para saber o que tem lá só depois que eu cheguei lá, pô. Se for isso, aí qualquer um faz, né? é o que a gente estava falando anteriormente, é capacitar as pessoas para pensar a longo prazo, né? A sondagem ela é importante nisso daí também. Quanto que a gente vai começar a explorar essa mina aqui? Quanto tempo que ela vai durar? Ela é um corpo de minério grande? Justifica um empreendimento? Que tipo de empreendimento que nós vamos fazer aqui? Vai ser um garimpo legal, no caso, né? Vamos tratar aqui dentro da norma, que seria o correto. Então, é realmente capacitar essas pessoas que às vezes já trabalham com isso a trabalharem da melhor maneira possível. E no fim das contas, acaba que é um trabalho quase que artesanal, né? Se for ver bem. O tanto de etapinhas que tem ali, o processamento do dado bruto ali. Ah, eu vou chegar, eu vou mapear um lugar. Aí depois desse mapeamento, eu vou selecionar um lugar para fazer análise química. Aí depois da análise química, eu vou fazer uma sondagem a trado. Aí depois da sondagem a trado, uma outra sondagem de circulação reversa, a sondagem diamantada. Aí eu vou pensar se eu vou fazer algum empreendimento ali, para depois começar a desenvolver, abrir a cava, iniciar a rampa para o subsolo. E aí depois chega na parte do desenvolvimento da lavra, vem outro trabalho artístico, né? Que eu preciso ali fazer a perfuração com controle bonitinho, eu preciso fazer o carregamento, fazer a contenção, tudo antes de começar de fato a extrair minério, a poder de fato produzir alguma coisa, né? Então, até eu chegar nas vias de fato, vixe, foi muita coisinha que a gente teve que resolver atrás. Não, e tudo envolvendo aí data science, né? Desde o início. A gente tratou isso no podcast, você também falou que tratou, né, em alguns dos seus. Cada dado novo que surge no sistema é uma nova descoberta, é uma mudança. Então, por isso que acaba sendo esse trabalho artesanal. Quanto mais informação, mais a gente pode tomar decisões pensando no futuro daquela cava, no futuro da mineração como um todo, né? No futuro do desenvolvimento de cada mina, de cada galeria ali, de cada avanço, se a mina for a céu aberto. Então, a gente vai pegando dado à medida que evolui. E assim a gente tem que pensar como um todo, né? Vivendo a cada passo, né? Mas pensando também onde a gente vai chegar ali com aquela mina, com aquela reserva. Pega um novo dado à medida que evolui e evolui à medida que pega um novo dado também. É um caminho retroalimentado. Grande frase. E, pessoal, eu gostaria que vocês falassem aí da questão dos cursos do que vocês ministram. São 100% online ou é turma fechada? Como é que funciona? E os temas também, né? Que é para quem está escutando aqui, que sabe se tornar também um aluno de vocês. Vai lá, perdoa. Bom, a gente está com cursos muito voltados à geotecnia, principalmente, né? Eu não me recordo muito bem eu acho que são 3 cursos. Um deles é gravado, os outros 2 são turmas fechadas. A gente lança as turmas de até 30 pessoas.
E a gente procura ter esse contato pessoal com cada aluno, né? Até para que esse aluno realmente aprenda o que a gente está ensinando. Como sempre, é um conteúdo aplicado, então a gente vai buscar passar como que faz um dimensionamento ali de um talude, ver se está estável ou se não está estável, e assim por diante. A gente tem, depois o Matheus pode até olhar ali no site para a gente, também curso de QAQC, que isso aí, inclusive, sou eu que vou lançar, vai em breve, vai ter relação, né, com o Power BI, que é a ferramenta que eu domino. Então, a gente procura também ter essa visão de tecnológica dentro dos cursos, né? O que é o ideal para, assim, não o ideal, né? Porque, como a gente falou, à medida que vão surgindo novas informações, vai mudando o que é o mais adequado. Mas o que é bacana, né? O que tá sendo o melhor do mercado? O que o mercado tem de oferecer melhor para as pessoas hoje? Vamos trabalhar, então, sempre pensando nisso aí, pensando no futuro, tanto na parte lá da mina, como projetar uma mina, quanto na parte da capacitação de cada pessoa, né? Vamos trabalhar ali com o que a gente tem de melhor de ferramenta aí no mercado. Exatamente. Aqui, ó, puxando a colinha aqui, tá? Isso aqui não é de cabeça, não. A gente tem atualmente os cursos de análise de cinemática de taludes, né? E o curso de confecção de relatórios geotécnicos de curto prazo para cavas e pilhas. Esses cursos são o que o Perdoa falou, né? No formato de turma fechada, online. São, se não me engano, 3 a 4 dias de duração, né? São 2 a 3 horas a cada dia. A gente gera um certificado, tudo bonitinho. O Felipe é um cara extremamente organizado para isso, ele gosta muito dessa parte. A gente, como o Perdoa disse, está aí no radar o projeto aí do curso de QAQC. Tem também no radar um projeto do curso de modelagem implícita usando o Leapfrog, que é justamente isso que o Perdoa disse sobre não só ensinar como se faz, mas ensinar ferramenta também, porque a gente apanha muito com isso, né? A gente fala, ah, não, beleza, aprendi o que é a crigagem, aprendi o que é inverso quadrado da distância, mas aí o cara dá um computador na tua mão, fala, ó, você tem Datamine, tem Leapfrog, tem MineSite, escolhe aí o que você sabe usar melhor. Aí você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Então, né, eu particularmente sofri bastante esse choque no fim da faculdade, né, de começar a tentar entrar em contato com essas ferramentas que o ramo da mineração usa, né, e até mesmo ArcGIS, né, a gente tem no radar também aí um curso de ArcGIS aplicado a licenciamento ambiental, que aí lida mais com a parte de geoprocessamento básico de imagem aérea, vetorização de polígonos, como exportar um polígono, né? Quais as boas práticas, o que a ANM pede, o que um órgão ambiental pede, esse tipo de coisa. Então é justamente aliar conhecimento e ferramenta, né? Para não ficar um conhecimento um conhecimento sem as mãos e uma mão sem os conhecimentos, né? Não, vocês falaram muito bem aí, essa questão dos cursos é muito importante, tanto na graduação quanto quem é formado, fazer cursos dessas grandezas. Eu já falei aqui no podcast, já falei para muita gente, hoje está popular o conhecimento, né? E quem consegue fazer como vocês estão fazendo, que é condensar num curso, o que a gente vai ver quando sai, né? O Matheus falou muito bem, quando chegou no final, deve receber uns peitos aí, uma enxurrada de coisa e dizer agora, né? Todo mundo que passou mineração, eu lá em 2007, a mesma coisa, recebi muita informação e era de um dia para o outro, ó, você vai aprender isso e eu quero isso agora. Eu digo, tudo bem. Exato. Chegava dizendo, e agora? E era, se tivesse um curso desse naquele meu tempo, ia ser tão mais fácil. Então, aproveitem aí, vocês estão escutando, entre em contato, o link do o pessoal vai estar aí na descrição, mas é mineralize.com.br, tem lá todas as informações. Mais alguma coisa, Perdoa, sobre esses cursos? Eu só queria convidar o pessoal mesmo a seguir a gente no Instagram, que lá também a gente passa muita informação, extra curso, gratuitamente. Eu acho que o Instagram hoje é a nossa principal plataforma de distribuição de informação. A gente está tentando fazer um trabalho aí com o LinkedIn também,
Então, se vocês tiverem LinkedIn, a Mineralize tem LinkedIn, por favor, façam contato com a gente no LinkedIn. O nosso mercado da mineração ele é restrito, então a gente consegue, com certeza, contatar todo mundo pessoalmente. Então, é importante a gente criar essa rede de contatos aí, até mesmo quando a gente precisar de um profissional, a gente te coloca aí, você ouvinte aí, no radar das novidades, beleza? É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final aqui desse bate-papo. Aí queria perguntar para vocês, o que é que vocês veem aí no futuro de curto, médio e longo prazo da Mineralize? Ó, vou dar a minha palhinha, que é a parte que eu tô mais envolvido, que é o podcast. A ideia é continuar essa agenda cada vez mais regrada de conversas, né? Seja com geólogos, seja com. Aí a ideia é cada vez mais ir abrindo leque, né? Então a gente está falando com o pessoal mais técnico, agora a gente vai tentar abraçar a galera mais da gestão, aí daqui a pouco a gente vai tentar começar a misturar um engenheiro de Minas e um geólogo, aí daqui a pouco a gente já chama um pessoal do jurídico e vai tentando misturar as várias esferas profissionais que envolvem o ramo da mineração, né? Para ficar um negócio cada vez mais amplo, mais conversado e mais interessante para mais grupos, né? Não ficar aquele negócio só falando de pedra, falando fogo na pedra, fogo na pedra, fogo na pedra. A Mineralize tem um outro viés também, que é de democratizar, na verdade, facilitar, né, esse mercado mineral a essas pessoas que às vezes não sabem que trabalham com mineração. A gente pretende criar também uma base de dados de alunos, ex-alunos e entusiastas mesmo da mineração, para poder facilitar essas consultorias independentes entre as pessoas e os mineiros, né? As pessoas que estão abrindo realmente empreendimentos minerários, fazendo prospecção. Então, a gente monta uma base de dados lá no site, inclusive tem uma abinha para isso aí, para você cadastrar o seu perfil, né? Você vai poder ser um cliente nosso, como aluno, ou você vai poder também participar da nossa rede de contatos com empresas. Como o Matheus falou anteriormente, aí a gente já tem alguns contratos com algumas empresas aí, até grandes demais, para a nossa ideia de futuro, quando se pensa nesse viés, né? E a gente pode integrar esses alunos que às vezes ainda estão em processo de formação com o mercado de trabalho, porque é muito assustador você se formar e ser logo o responsável por algo muito grande, né? Pode modificar a vida de várias pessoas. Então, a gente pretende levar esses estudantes, essas pessoas que não têm uma formação prática assim tão desenvolvida, a trabalhar junto com essas pessoas que têm um conhecimento maior para poder desenvolver o mercado e também oferecer um custo bacana aí para as pessoas que precisam desses serviços de geologia e mineração. É isso aí, pessoal. Desejo vida longa ao Mineralize, tá? Agradeço novamente para vocês aí estar participando aqui no podcast da mineração. Pessoal, não deixem de curtir as redes aí do Mineralize, como eles falaram, no LinkedIn, Instagram, nas plataformas de streaming aí com o podcast, que é o MineraCast. E como eu falei, pessoal, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. E o que vocês precisarem do podcast da mineração, pode contar comigo. Johnny, queria agradecer de coração o teu convite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de falar com você. Fiquei muito feliz de conhecer teu canal também. Eu achei a ideia muito interessante, muito legal e inspiradora. Eu acho que, no fim das contas, foi a tua ideia que me inspirava lá atrás. Eu só não sabia mesmo que era a tua ideia, por exemplo. Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo espaço, fico muito honrado. Todo mundo, eu, o Felipe, o Perdoa, a Bárbara, o João, a Giovana, todos nós ficamos muito agradecidos com o espaço. E também, sempre que você precisar, pode contar com a gente, pode dar um alô, seja no LinkedIn, seja no Instagram, que a gente vai estar lá. Ô Johnny, muito obrigado novamente aí. Matheus já falou muito do que eu pensava. Você é uma pessoa ímpar aí no nosso mercado minerário, né? Querendo difundir o conhecimento e sozinho o desafio fica ainda maior. Então, eu reconheço o seu trabalho e muito obrigado por reconhecer o nosso também.
Como eu falei, é uma honra para a gente. Pessoal, que vocês estão escutando, novamente, não deixe de seguir o pessoal aí do Mineralize. Pessoal, novamente, muito obrigado. E esse foi mais um quadro aqui do podcast da Mineração Apresenta, que vai ao ar toda quarta-feira, 7 horas da noite. E até o próximo podcast da Mineração Apresenta. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até mais, pessoal. Valeu, boa noite. Até. Boa noite, gente. E...